O nevoeiro no Vale do Silício não chega como nos filmes. Ele fica sobre você, pesado e úmido, com cheiro de eucalipto e capital de risco queimado. Eram 6h45 da manhã. O ar ainda estava fresco, daquele tipo de manhã em que você consegue ouvir o zumbido dos servidores no porão do prédio se escutar com atenção. Eu adoro essa hora do dia. É o único momento em que o campus parece meu, antes que a maré de Teslas e Rivians apareça, trazendo um tsunami de mate e confiança sem mérito. Eu estava andando pelo perímetro da praça, conferindo o paisagismo. Meu falecido marido, Robert, sempre dizia que dava para julgar a saúde de uma empresa pelo estado das suas hortênsias. Se a irrigação está quebrada, o fluxo de caixa é o próximo. Parei na entrada principal do prédio principal, o monólito de vidro que hoje abrigava a Vertex Inteligência Artificial, a startup da moda que alugou os 3 últimos andares 6 meses atrás. Foi aí que eu vi um Bentley Continental GT, preto fosco, rodas customizadas que provavelmente custavam mais que minha primeira casa. Estava estacionado atravessado em 2 vagas. Não qualquer vaga, mas a zona de carga listrada e a minha vaga, aquela com a marca branca desbotada que dizia reservado a Mercer. Fiquei ali, tomando meu café preto de uma garrafa térmica que tinha visto mais canteiros de obra que um mestre de obra sindicalizado, só olhando para a audácia daquilo. O motor ainda estava quente, fazendo aquele barulho de resfriamento. Parecia um besouro machucado em cima do meu asfalto. De repente, as portas de vidro do saguão se abriram. Saiu um homem que parecia ter sido gerado por uma inteligência artificial com um comando diretor de tecnologia arrogante, 30 anos, viciado em Adderall. Ele vestia um colete apertado demais, mocassins sem meias, segurando 2 iPhones. Esse era Devon, o novo diretor de operações da Vertex. Eu tinha visto a foto dele no site da empresa, geralmente com uma frase sobre quebrar paradigmas. Ele não olhou para o meu rosto. Homens como Devon nunca olham para o rosto de uma mulher com mais de 40 anos, a não ser que ela esteja com um talão de cheques ou uma intimação. Ele olhou para minhas botas de trabalho, de couro resistente, bico de aço, e minha jaqueta de lona pesada. Viu o chaveiro preso no meu cinto. Ei, você! Gritou, sem parar de andar. Me virei devagar. Desculpe, você é da manutenção, certo? Ou valet, sei lá. Ele parou a uns 2 metros de mim, mexendo no telefone. Estou atrasado para um scrum. Estacione isso e não arranhe as rodas ou seu emprego acabou. Ele jogou as chaves. Foi um lançamento preguiçoso, sem cuidado. O chaveiro pesado descreveu um arco pelo nevoeiro da manhã. O tempo pareceu desacelerar. Naquele segundo, eu tinha uma escolha. Podia pegar as chaves, explicar quem eu era, que eu era dona do asfalto onde ele estava, do prédio atrás dele, tecnicamente, do ar que ele poluía com seu perfume. Não mexi as mãos. Não recuei. Só observei o chaveiro bater no chão com um estalo satisfatório de plástico no concreto. Ele deslizou pelo chão e caiu numa poça de condensação das hortênsias. Devon parou de mexer no telefone. Olhou para as chaves e depois para mim, o rosto torcendo em choque puro. Era a expressão de uma criança que acabou de ouvir não pela primeira vez na vida. Você é surda? Gritou, com a voz falhando. Pegue isso. É uma máquina de $200.000. Eu tomei um gole lento do meu café. Está estacionado numa zona de reboque, disse, calma, com a voz de uma mulher que já enterrou o marido e negociou contratos comerciais em meio a tubarões. E você deixou cair suas chaves. Eu joguei de volta. Você é a ajudante. Ele chegou mais perto, invadindo meu espaço. Cheirava energético velho e creme caro. Você sabe quem eu sou? Sou o diretor de operações daqui. Posso comprar e vender você antes do almoço. Eu sorri. Não foi um sorriso amigável. Foi o sorriso de um predador vendo uma gazela mancando. Sugiro que você mova o carro, Devon. Os guinchos da cidade são predatórios. Eles não ligam para seu cargo. Dane-se você. Ele cuspiu. Ele se abaixou, pegou as chaves da poça e limpou na calça. Vou deixar o carro aí. Se tocar nele, eu processo. Vou ligar para a administradora e fazer você ser demitida até o meio-dia. Qual é o seu nome? Karen.
Brenda? Ava disse, calma. Então, Ava, pode começar a atualizar seu currículo. Você está acabada. Ele entrou no prédio furioso, deixando o Bentley atravessado nas vagas, um monumento preto ao próprio ego. Fiquei ali por um momento, ouvindo as portas automáticas se fecharem. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não tremiam. Pelo contrário. Uma clareza fria e cristalina tomou conta de mim. Ele achou que eu era só uma funcionária. Achou que eu era invisível dentro da máquina do sucesso dele. Mas voltando à história. Peguei meu celular. Não chamei o guincho. Ainda não. Isso seria fácil demais. Aquilo seria só uma pequena batalha. E eu estava planejando uma guerra. Abri o aplicativo de notas e criei um novo arquivo. Dei o nome de Projeto Bentley. Caminhei até a entrada de serviço, passei meu cartão mestre, aquele que abre todas as portas, todas as salas de servidor, todas as áreas técnicas do complexo e subi para o meu escritório. Fica no quarto andar, escondido atrás das salas de máquinas. É simples. Nada de paredes de vidro ou puffs coloridos. Só uma mesa de carvalho maciça, uma vista completa da praça e um cofre com as escrituras originais do terreno. Da minha janela, olhei para o Bentley lá embaixo. Era uma mancha na minha propriedade. Mas também era um presente. Devon tinha acabado de me dar exatamente o que eu precisava para colocar ordem na casa. Um motivo. Ele achou que era o rei do castelo porque alugava a sala do trono. Esqueceu da proprietária que é dona das pedras que sustentam o castelo. Sentei, abri o notebook e puxei o contrato de aluguel da Vertex Inteligência Artificial. Era um documento grosso, negociado 3 anos atrás pelo antigo CFO deles, Marcos. Um homem correto, cuidadoso e que agora não estava mais lá. Folheei até encontrar o que queria. Seção 14, Estacionamento e Conduta de Ativos. Meus olhos passaram pelo juridiquês. Um calor lento começou a se espalhar no meu peito. Ah, Devon, você não estacionou só na minha vaga. Você estacionou numa quebra de contrato. Para entender por que o Bentley seria o prego no caixão, é preciso entender o corpo. A Vertex Inteligência Artificial se mudou para cá há 8 meses. Naquela época, era diferente. O CFO era Marcos, e o CEO era um engenheiro brilhante e quieto. Eu gostava de Marcos. Ele entendia que um contrato comercial não era uma sugestão. Era quase uma bíblia. Assinamos os papéis com uma garrafa de vinho numa sala de reunião que cheirava a produto de limpeza com limão. Ele respeitava o prédio. Respeitava a história. Mas no Vale do Silício, empresas envelhecem em ritmo de anos de cachorro. 6 meses atrás, a Vertex recebeu uma rodada Série B de $50 milhões. E com o dinheiro veio o inchaço. Marcos foi afastado por não ser agressivo o suficiente. O CEO engenheiro virou praticamente uma figura decorativa. E então entraram os gurus do crescimento. Os Devons. O clima do prédio mudou da noite para o dia. O lobby, que eu tinha planejado com o estilo moderno dos anos 50, madeira, luz suave, silêncio, foi invadido por placas de neon dizendo coisas como trabalhe mais, cresça rápido, quebre tudo. E eles quebraram mesmo. Quebraram as persianas automáticas. Quebraram a máquina de café do lobby. Arranharam o piso de pedra com patinetes elétricos. Faziam questão de andar com eles dentro do prédio. Eu tolerei. Eu descontava os cheques. O aluguel era altíssimo. E eles pagavam em dia. Mas dinheiro não compra educação. E muito menos classe. Por volta das 10 horas da manhã, algumas horas depois do incidente do carro, eu desci até o café compartilhado no térreo. Esse é um espaço que eu mesma ajudei a bancar para manter os inquilinos felizes. Café expresso de alta qualidade, doces de padaria local, tudo do melhor. Fiquei na fila atrás de um grupo de funcionários da Vertex. Todos pareciam iguais. Coletes da Patagônia, tênis Allbirds e aquela energia nervosa de gente que apaga para viver em pânico. Devon estava na frente da fila. Dava para ouvir a voz dele de longe. Como assim acabou o leite de aveia? A voz não era só alta. Era teatral.
Ele queria que todo mundo soubesse que estava sendo prejudicado. A barista, uma garota doce chamada Sarah, que está fazendo mestrado em sociologia, parecia apavorada. Desculpa, senhor. A entrega atrasou. Temos leite de amêndoa, soja, macadâmia e o normal. Eu não tomo amêndoa. Amêndoa faz mal para as abelhas, Sarah. Você odeia as abelhas? Ele se inclinou sobre o balcão, batendo o cartão de crédito de platina no mármore. Eu pago caro por esse escritório. Isso inclui leite de aveia. Está no SLA. Eu pisquei, tentando entender. Não, não estava no SLA. Eu mesma escrevi o contrato de serviço. Ele cobre ar-condicionado, segurança e manutenção de elevador. Não cobre preferência de suco de castanha de gerente de nível médio. Posso verificar lá atrás de novo, Sarah disse, nervosa. Não verifica. Resolve. Manda um estagiário no Whole Foods. Não me importa. Só quero meu café. Ou vou conversar com a administração do prédio sobre a qualidade dos fornecedores. Eu dei um passo à frente, ajeitando minha jaqueta pesada. Eu parecia uma zeladora. Senhor, falei com voz baixa e educada, o mercado fica a 2 quadras. Talvez alguém da sua equipe possa ir buscar. Devon se virou rápido. Ele não me reconheceu de imediato do estacionamento. Ou talvez eu nem tivesse sido registrada como ser humano para ele. Ele estreitou os olhos. Ah, você de novo. A manobrista. Você estacionou meu carro? O carro está exatamente onde o senhor deixou, respondi. Ele riu. Uma risada seca. Inútil. Todo mundo nesse prédio que não escreve código é inútil. Virou para Sarah. Cancela. Vou postar sobre isso. Esse lugar é um lixo. Ele saiu pisando duro, com a equipe atrás dele como peixinhos seguindo um tubarão. Uma funcionária mais jovem da Vertex ficou no balcão. Olhos cansados, moletom 3 números maior que ela. Olhou para mim, depois para a porta por onde Devon tinha saído. Me desculpa, ela sussurrou para Sarah, colocando $5 na gorjeta. Depois me olhou. Ele é, demais. O RH tem um arquivo sobre ele do tamanho de um dicionário. Mas ele traz dinheiro, então. Deu de ombros, derrotada. Aquele cara é um processo ambulante esperando para acontecer. É mesmo? Perguntei, casual. É, aproveite o silêncio enquanto pode. Ele está tentando convencer o conselho a aprovar uma reforma geral do campus. Quer transformar o pátio em quadra de pickleball. Ela saiu. Eu fiquei parada. O pátio. O meu pátio. Aquele com os bordos japoneses que meu marido plantou com as próprias mãos há 20 anos. Um espaço feito para silêncio, meditação, reflexão. Quadra de pickleball. A raiva que subiu em mim não era quente. Era fria. Como nitrogênio líquido. Olhei para Sarah. Um café preto, por favor. Não liga para ele, senhora Mercer, ela disse baixinho. Ele é horrível. Trata todo mundo como lixo. Lixo é paciente, Sarah, eu disse, pegando o copo. E um dia, o lixo cobre tudo. Peguei meu café e fui para o elevador. Antes, eu estava só curiosa. Agora eu tinha uma missão. Quadra de pickleball. Só por cima do meu cadáver. Eu precisava voltar para o contrato. Precisava ver exatamente quanta corda Marcos tinha deixado ali. E eu ia usar cada centímetro dela para enforcar a carreira de Devon. 2 dias depois, o barulho de britadeiras acordou o campus às 7 horas da manhã. Eu ainda não estava no meu escritório. Eu estava verificando as linhas de irrigação no gramado sul quando ouvi o barulho das britadeiras ecoando nas fachadas de vidro. Senti a vibração na sola das minhas botas. Obra precisa de licença. Obra precisa de aprovação. Obra precisa de mim. E eu não tinha aprovado nada. Peguei meu carrinho de golfe, sim, eu tenho um carrinho de golfe e fico meio ridícula nele, mas é prático, e fui até o estacionamento de visitantes. Quando virei a esquina, vi a cena. 3 vans brancas com o nome Quick Charge Solutions.
Uma equipe estava destruindo o asfalto perfeito do estacionamento de visitantes, não o dos inquilinos, o dos visitantes, e abrindo valas no meio das plantas ornamentais para passar cabos. Devon estava lá, apontando para uma planta no iPad, usando um capacete novinho em folha, limpo demais para quem realmente trabalha em obra. Estacionei o carrinho e fui até eles. A destruição doía de ver. Eles tinham cortado as raízes de 3 agapantos já adultos. E estavam perfurando direto o muro de contenção que eu sabia muito bem que guardava o cabo principal de fibra ótica do campus inteiro. Parem! Eu gritei, acenando com os braços. Desliguem tudo. O encarregado olhou para mim, viu uma mulher de jaqueta de lona e hesitou. As britadeiras foram diminuindo até parar. Devon virou devagar. Revirou os olhos com tanta força que achei que iam cair. Ah, meu Deus! Você de novo? Está me seguindo? Não tem banheiro para limpar. Vocês não podem cavar aqui, eu disse, ignorando a ofensa. Esse é o estacionamento de visitantes. E esse muro tem os cabos de fibra do prédio B. Se perfurar aí, vocês derrubam a internet da empresa de pesquisa médica ao lado. Eles estão fazendo testes clínicos ao vivo. Relaxa, vovó, ele respondeu com desprezo. Estou instalando carregadores privados para os executivos. Precisamos de superchargers exclusivos. Não ligo para os nerds da medicina. Eu me importo em carregar meu carro em 20 minutos. Você tem licença? Perguntei. Tem aprovação do proprietário? Ele riu. Eu sou praticamente o dono. A Vertex paga 60% do aluguel aqui. Esse lugar é nosso. Saia da frente antes que eu chame a segurança. Eu sou a segurança, murmurei. Mas ele já tinha virado para o encarregado. Continua furando. Se ela incomodar de novo, joga água nela. Eu dei um passo atrás. Tirei foto da vala aberta. Tirei foto das raízes cortadas. Tirei foto das placas das vans. Depois fui embora. Ele queria jogar? Eu sou o dono, ele disse. Tudo bem. Naquela noite, teve o encontro mensal dos inquilinos no lobby principal. Normalmente eu não vou. É só vinho barato e troca de cartão de visita. Mas naquela noite eu fui. Coloquei um blazer por cima da roupa de trabalho, minha versão de roupa formal, e desci. O lobby estava barulhento. A Vertex tinha dominado o evento, como sempre. Trouxeram um DJ tocando música eletrônica tão alta que as janelas vibravam. Devon estava no meio de um grupo de jovens admiradores, segurando uma taça de champanhe como se fosse um cetro. Fiquei na beirada do grupo, com uma água com gás na mão. Então eu falei para aquela velha rabugenta. Devon gritava por cima da música que, se ela quer impedir o progresso, pode ir trabalhar numa biblioteca. Logo vamos dominar o estacionamento inteiro mesmo. Vou cobrir aquele jardim idiota lá atrás e fazer uma pista para pouso de drones. O grupo riu. Uma risada forçada, bajuladora. Mas e o contrato? Alguém perguntou. O proprietário não tem que aprovar? Devon bufou. O proprietário é uma empresa fantasma. Mercer Holdings. Deve ser algum boomer rico morando na Flórida. A gente não liga, desde que o cheque caia na conta. Eu nem li o contrato. Pra que Euléria? Somos a Vertex. A gente faz o que quer. Eu nem li o contrato. As palavras ficaram no ar como um alvo brilhando. Ele não tinha lido. Ele não sabia das cláusulas de servidão. Não sabia das regras de uso pacífico. E com certeza não sabia da seção 22, alteração material do imóvel e perda de direitos. Eu sorri. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que eu dei em dias. Eu me virei para sair, mas Devon cruzou meu olhar. Ele piscou para mim, um piscar debochado e arrogante. Curtindo a bebida grátis, faxineira, ele falou só mexendo os lábios. Eu levantei meu copo de água com gás na direção dele. Saúde, Devon. Aproveita. Voltei para o meu escritório. Eram 21h. Liguei para Lídia. Lídia é minha consultora externa de conformidade.
Ex-fiscal de obras, fumante inveterada, odeia todo mundo mas odeia ainda mais violação de normas. Lídia, eu disse quando ela atendeu. Tenho um trabalho para você. É aquela empresa de tecnologia? Ela respondeu com a voz rouca. É. Eles quebraram o quê? Estão perfurando a área da fibra ótica para instalar carregadores de alta voltagem sem autorização numa área comum. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, o som de um isqueiro acendendo. Uma tragada longa. Estarei aí às 6 horas da manhã, ela disse. Traga as plantas do projeto. Vou enterrar esses idiotas na burocracia. Olhei pela janela para as luzes da festa piscando lá embaixo. Lídia, não é só burocracia. Estamos montando um dossiê. Ela chegou às 6 horas em ponto, parecendo uma detetive de filme antigo que desistiu de resolver crimes para se dedicar às leis de zoneamento. Usava sobretudo apesar do sol da Califórnia e carregava uma prancheta que parecia uma arma. Ela nem olhou para mim. Olhou direto para a vala no asfalto. Conduíte sem proteção, murmurou, chutando um pedaço de tubo plástico. Menos de 45 centímetros de cobertura. Sem fita de alerta. Isso é risco de incêndio, risco de queda e uma afronta ao código elétrico. Documenta tudo, eu disse, segurando a trena. Durante 3 dias, viramos sombras invisíveis. Não confrontamos Devon. Não gritamos. Só observamos. E escrevemos. O dossiê começou a crescer. E não era só o estacionamento ou os carregadores. Quando você começa a investigar uma empresa comandada por gente que acha que regra é coisa de empresa antiga, você encontra podridão em todo lugar. Violação 1, sublocação não autorizada. Descobrimos uma startup que vendia aquecedores para mineração de criptomoeda funcionando dentro de um depósito no 3º andar. Devon estava cobrando aluguel deles em Bitcoin. Quebra direta da cláusula de exclusividade. Violação 2, código de incêndio. Eles bloquearam a saída de emergência da ala oeste com uma mesa de pebolim e um palete de terra. Lídia gargalhou quando viu. Se pegar fogo, ela disse com a voz rouca, vão morrer gritando por causa do goleiro. Violação 3, poluição sonora. A empresa de pesquisa médica ao lado, meu melhor inquilino, que paga 5 anos adiantado, fez uma reclamação formal. As sessões criativas da Vertex usavam um subwoofer tão forte que fazia os microscópios do laboratório vibrarem. Eles acham que isso aqui é coworking, Lídia disse, tirando fotos de um frigobar ligado numa extensão que estava conectada em outra extensão, que estava ligada em mais 3. Acham que estão numa república estudantil. Ela me olhou. Eles não sabem que você é a dona. Por que você não conta? Olhei para a foto das extensões. Porque, se eu contar, eles vão pedir desculpa e oferecer pagar multa. Vão tentar me convencer com charme. Eu não quero desculpa, Lídia. Eu quero eles fora daqui. Ou quebrados. Você está gostando disso? Ela acusou, escrevendo sem parar. Estou protegendo meu patrimônio, eu menti. Eu estava gostando. Gostando de sentir a armadilha se fechando. O ponto de virada veio na quinta-feira. Eu estava no lobby polindo os corrimãos de latão. Sim, às vezes eu faço isso. Me acalma. Foi quando ouvi Devon ao telefone. Ele andava de um lado para o outro, falando alto como sempre. O conselho está reclamando da taxa de gastos, ele dizia, mas eu falei que o prédio está garantido. Disse que a gente tem controle do estacionamento. Disse que somos donos do contrato. Meu pano parou no ar. Sim, eu menti. E daí? Ele continuou. Eles estão em Nova York. Não vão pegar avião para contar vaga de estacionamento. Enquanto a avaliação da empresa se mantiver até o IPO, eu saio com meu dinheiro. Eu congelei. O pano de polir parou completamente. Ele não era só um inquilino ruim. Ele estava enganando os próprios investidores. Estava dizendo que era dono de coisas que não eram dele, especificamente o meu estacionamento, para inflar o valor da empresa. Voltei para o meu escritório e liguei para meu advogado, Arthur. Um homem afiado, agressivo, daqueles que parecem um tubarão de terno. Arthur, disse hipoteticamente,
Se o inquilino diz que é dono de áreas comuns para conseguir investimento, e o contrato deixa claro que essas áreas são controladas pelo proprietário, isso é só quebra de contrato ou é fraude? Arthur deu uma risada curta. Ava, isso pode furar o véu corporativo e expor os diretores à responsabilidade pessoal. Por quê? Quem está sendo idiota? A Vertex. Os caras da inteligência artificial? Achei que eram o próximo unicórnio. São um burro com chapéu de festa. Ele riu. O que você quer fazer? Prepare uma notificação de descumprimento. Mas não envie ainda. Eu preciso de mais uma coisa. O quê? Preciso que ele faça isso de novo. Preciso que ele diga na frente de uma testemunha que eu possa usar. Você fica assustadora quando fala calma assim. Eu não estou calma, Arthur. Só estou no mudo. Desliguei. O dossiê já tinha 5 centímetros de espessura. Fotos, medições, relatórios do Corpo de Bombeiros, e agora a suspeita de fraude contra investidores. Mas eu precisava do golpe final. Precisava que ele desrespeitasse a propriedade na frente do dinheiro. E, às vezes, o universo ajuda quem sabe esperar. No monitor do lobby, vi a agenda. Sexta-feira, 14 horas, visita internacional de investidores da Vertex Inteligência Artificial. Perfeito. Sexta à tarde. O sol forte, quase branco, apagando a cor do asfalto. Uma fila de SUVs pretos parou na entrada principal. Não era o pessoal comum de aplicativo de luxo. Era dinheiro sério. Dinheiro de fundo internacional. Dinheiro de fundo soberano. Homens de terno que custava mais que meu carro. Eles saíram dos carros olhando ao redor com expressão crítica. Devil estava esperando por eles. Dessa vez, colocou até um blazer embora ainda usasse tênis. Ele estava elétrico, quase tremendo de empolgação. Bem-vindos, senhores. Bem-vindos ao campus da Vertex. Abriu os braços como se tivesse construído o prédio com as próprias mãos. Eu estava ali perto, podando as cercas na entrada. Não estava escondida. Só ouvindo. Como podem ver, ele apontou para o prédio principal. Integramos totalmente a estrutura às nossas operações. Temos planos de expandir para a ala norte no próximo trimestre. Ele não tinha plano nenhum. Nem opção de renovação ele tinha. Um dos investidores, um homem mais velho, cabelo grisalho, sotaque alemão forte, apontou para o estacionamento. Justamente para a vaga da frente. Minha vaga. O Bentley estava lá de novo. Estacionado torto. Muito impressionante, disse o alemão. Mas estacionamento no vale é complicado. Vocês têm vagas garantidas? Claro. Devon respondeu, rindo e dando um tapinha nas costas dele. Está vendo aquele Bentley? Aquela é minha vaga. Controlamos todo esse estacionamento da frente. Temos prioridade total. O proprietário basicamente responde para nós. Foi aí que ele me viu. Eu estava a uns 3 metros, com a tesoura de poda na mão. O investidor alemão olhou para mim. Depois para Devon. E a equipe? Ele perguntou. Devon fez cara de desprezo. Meio período da limpeza. Ele estalou os dedos para mim. Estalou os dedos. Ei, você! Brenda! Tira essas folhas da calçada. Estamos tentando ter uma reunião aqui. E, sinceramente, tenta se arrumar melhor quando tivermos convidados. Parece que você dormiu numa lixeira. Alguns investidores riram sem graça. Foi feio. Uma demonstração de poder às custas de quem ele achava fraco. Olhei para Devon. Olhei para o investidor alemão. Olhei para o Bentley. Já vou cuidar disso, eu disse. Minha voz não tinha emoção nenhuma. Isso. Rápido ele respondeu, virando as costas para me ignorar. Agora, se me acompanharem até a sala de servidores. Eles entraram. As portas de vidro se fecharam com um clique pesado. Fiquei parada ali por alguns segundos. O sol queimava meu pescoço. A tesoura pesava na minha mão. Humilhação é algo curioso.
Se você deixa ela parada dentro de você, ela apodrece tudo. Mas se você refina, se transforma. Ela vira combustível. Combustível puro, de alta octanagem. Ele me chamou de faxineira na frente dos financiadores dele. Ele tinha dito que minha propriedade era dele. E tinha estacionado na minha vaga de novo, mesmo depois de avisado. Peguei meu celular. Dessa vez não abri o bloco de notas. Abri meus contatos. Passei por Arthur Advogado. Passei por Lídia Conformidade. Toquei em um número que eu não usava há 2 anos. Desde que o motorista bêbado abandonou um carro na doca de carga. Frank guincho e reboque. Uma voz atendeu, grossa como pedra sendo triturada. Alô? Frank, aqui é Ava Mercer. Dona Mercer. Quanto tempo? O que manda? Precisa dar partida em alguém? Não, Frank. Tem um veículo na propriedade violando sinalização. Uso não autorizado de vaga reservada. Infração repetida. Modelo, Bentley Continental GT, preto fosco. Frank assobiou. Of, isso é máquina pesada. Quer que eu coloque na rua? Olhei para o prédio. Pelo vidro do lobby, dava para ver Devon gesticulando para os investidores. Não, Frank. Não quero na rua. Quero apreendido. Leva para o seu pátio no leste de São José. Aquele atrás do ferro velho. Isso vai dar uma taxa de retirada alta, Dona Mercer. O dono vai ficar bravo. O dono está ocupado mentindo para investidores. Você consegue estar aqui em 10 minutos? Já estou ligando o motor. Desliguei. Prendi o celular no cinto e voltei a podar as cercas. Queria os cortes bem retos. Afiados. Como a cláusula que eu estava prestes a aplicar. Vamos falar da seção 14 do contrato, subseção D, parágrafo 3. Meu marido, Robert, era um homem bondoso. Mas também era desconfiado. Ele cresceu pobre e acreditava que, se você desse 1 centímetro, a pessoa tomaria 1 metro e depois ainda te processaria pelo preço da régua. Quando criamos o modelo padrão de contrato comercial do campus, Robert insistiu no que chamava de a cláusula. Legalmente, é um direito de retenção sobre propriedade pessoal em caso de violação de uso de áreas comuns. Em letras pequenas e muito claras, dizia: em caso de infrações repetidas e documentadas sobre vagas, áreas comuns ou normas de segurança, o proprietário pode remover o bem infrator às custas do inquilino. E mais. Se essas violações coincidirem com quebra material de contrato ou danos financeiros, o proprietário pode reter o bem como garantia até o pagamento. Devon não tinha só parado na minha vaga. Ao instalar carregadores elétricos sem licença, ele causou cerca de $40 mil em danos estimados à rede elétrica e ao paisagismo. Ao operar mineração de cripto escondida, aumentou o consumo de energia não medido. Tecnicamente, a Vertex já me devia quase $65 mil em multas e prejuízos. O Bentley valia 200 mil. Garantia perfeita. Frank chegou em 12 minutos. O caminhão dele era um monstro. Um guincho enorme, com correntes barulhentas como fantasmas de carros retomados. É essa belezinha? Ele perguntou, inclinando-se pela janela. Essa mesma eu disse, apontando com a tesoura de poda. Tem chave? Não. Pode arrastar. Frank sorriu. Música para os meus ouvidos. O processo foi violento. E lindo. Ele prendeu o cabo no eixo traseiro do Bentley. Como o carro estava no pé e com freio de mão puxado, as rodas travaram. O guincho fez um barulho alto. O Bentley gemeu enquanto era arrastado, os pneus gritando contra o asfalto até subir na plataforma. Parecia um dinossauro morrendo. Dentro do lobby de vidro, vi cabeças se virando. Os investidores olhavam. Devon olhava. Eles não ouviam o som por causa do vidro à prova de som. Só viam um caminhão enorme levando embora o orgulho do diretor. O rosto de Devon ficou branco. Ele correu até o vidro, batendo a mão na porta. Parecia um mímico preso numa caixa feita da própria estupidez. Frank prendeu as correntes. Para onde? Pátio de armazenamento profundo, Frank.
Aquele com o cachorro que morde. Esse mesmo. Pode deixar, chefe. Ele foi embora. O Bentley balançava na plataforma como um animal derrotado. Eu voltei para o meu escritório. Preparei uma nova garrafa de café. Sentei. Esperei. 3 minutos depois, o telefone do meu escritório tocou. Era a recepção. Senhora Mercer, é a Chloe, da Vertex. A assistente do Devon. A voz dela estava tremendo. Sim, Chloe. Como posso ajudar? O Devon ele está gritando. Está dizendo que o carro dele foi roubado. Disse que vai chamar a polícia. Ele disse que você viu o que aconteceu. Eu vi, Chloe. Você viu quem levou? Vi. Pode nos contar? Pode dizer ao Devon eu falei, recostando na cadeira que o veículo dele foi retido de acordo com a seção 14D do contrato de locação, como garantia pelos danos causados à propriedade. Silêncio do outro lado. Você mandou rebocar? Eu retomei o bem, Chloe. É diferente. Retomar significa que eu tenho direito legal sobre ele. E eu tenho. Meu Deus! Ela sussurrou. Ele vai me matar. Ele não vai matar ninguém. Devon é um valentão. E valentões desmoronam quando você tira os brinquedos deles. Pausa. Chloe, diga para ele verificar o e-mail. Meu advogado acabou de enviar a notificação formal de descumprimento de contrato. Notificação? Mas, você não faz parte do conselho. Não do conselho dele. Ainda. Desliguei. O silêncio do meu escritório era pesado, mas não solitário. Era o silêncio de um jogador de xadrez que acabou de posicionar a rainha e está esperando o adversário perceber que o jogo terminou 3 movimentos atrás. Num prédio cheio de paredes de vidro, as notícias correm rápido. Às 16 horas, a história do Bentley já não era fofoca de corredor. Era lenda. Desci de elevador até o subsolo para checar os medidores. 2 engenheiros jovens de outra startup estavam lá dentro. Eles não sabiam quem eu era. Cara, você ouviu o que aconteceu com a Vertex? Um cochichou. O negócio do carro? Sim. Insano. Ouvi dizer que o proprietário é tipo fachada de cartel e mandou rebocar o Bentley no meio da visita de investidores. O Devon está surtando. Ouvi dizer que os investidores alemães foram embora achando que era apreensão porque a empresa estava quebrada. Olhei para os números do elevador tentando não sorrir. Fachada de cartel. Gostei mais disso do que faxineira. O ecossistema estava mudando. O poder de Devon vinha da imagem de invencível. Ele era o cara que quebrava regras e saía por cima. Mas quando você quebra regras e perde, você vira risco. Quando voltei para minha mesa, abri o dossiê. Era a hora da próxima fase. O guincho foi um golpe físico. Agora eu precisava de um golpe estrutural. Redigi um e-mail não em meu nome, mas em nome da Associação de Inquilinos Preocupados, uma entidade composta por mim e Lídia. Anexei fotos dos riscos de incêndio. Anexei medições de vibração. Anexei registros da mineração de cripto não autorizada. Enviei para a Caixa Geral da Holding da Vertex, um grande conglomerado de Nova York chamado Onyx Capital. Assunto: avaliação de risco, exposição jurídica Campus Vale do Silício. O texto era seco. Técnico. Sem emoção. Imortal. Conselhos administrativos não se importam com sentimentos. Eles se importam com responsabilidade legal. Se houver incêndio por saída bloqueada, eles são processados. Se a rede elétrica queimar por causa de mineração ilegal, eles são processados. O sábado passou em silêncio. Disseram que Devon estava trabalhando de casa. Provavelmente porque estava sem carro. Na segunda-feira de manhã, o telefone tocou. Não era Chloe. Era código 212. Nova York. Senhora Mercer? Disse uma voz feminina, firme e direta. Aqui é a Lina Vance, diretora jurídica da Onyx Capital. Bom dia, senhora Vance.
recebemos documentação preocupante sobre nossa empresa investida, Vertex Inteligência Artificial. Entendemos que a senhora é a proprietária do imóvel. Sou, sim. Estamos vendo relatos de violações contratuais, obras sem permissão e apreensão de veículo. O veículo é garantia pelos danos causados, respondi com calma. Procedimento padrão. Entendo. Estaremos enviando uma equipe na quarta-feira para uma auditoria emergencial da liderança da Vertex. Gostaríamos que a senhora participasse. Precisamos entender a extensão da responsabilidade. Será um prazer ajudar, eu disse. Posso deixar a sala de conferências preparada. Obrigada. E, senhorita Mercer? Sim? O prédio é realmente seguro ou devemos levar capacetes? O prédio é seguro, senhorita Vance. O problema é o inquilino. Entendido. Nos vemos na quarta-feira. A armadilha estava totalmente armada. Eles não estavam vindo para defender o Devon. Estavam vindo para cortar a parte podre. E estavam convidando a cirurgiã para a mesa. Passei a terça-feira me preparando. Não usei minhas botas de trabalho. Fui até o armário e tirei a armadura que não usava desde que Robert morreu. Um terno Armani sob medida, cinza escuro. Blusa de seda. Salto alto que fazia toque, toque no chão com autoridade de martelo de juiz. Caminhei pela propriedade pela última vez. O lugar onde o Bentley tinha ficado estava vazio. A mancha de óleo ainda estava lá, mas eu já tinha esfregado depois. Vi a Chloe, a assistente, do lado de fora fumando. Ela parecia exausta. Senhora Mercer. Ela me encarou. Nunca tinha me visto de terno. Olá, Chloe. A senhora está diferente. Vou participar de uma reunião. Ela olhou para o prédio, depois para mim. E então entendeu. A reunião do conselho? Aquela que o Devon está surtando? Essa mesma. Ela puxou o cigarro, jogou no chão e apagou com um salto. Ele está lá dentro preparando slides sobre sinergia. Acha que vai conseguir conversar e sair dessa? Não vai. Chloe me olhou. Pela primeira vez, sorriu. Boa sorte, senhora Mercer. Acabe com ele. Não pretendo dar nada a ele, Chloe. Pretendo pegar tudo de volta. A sala de conferências no último andar da Vertex tem vista para as montanhas de Santa Cruz. É uma sala linda. Eu sei, porque fui eu que escolhi a mesa. Uma placa enorme de madeira de nogueira reaproveitada, com 6 metros de comprimento. Às 10 horas da manhã, a sala estava cheia. 3 executivos da Onyx Capital sentavam de um lado. Alina Vance estava lá elegante e fria como um tubarão de prada. Devon estava na cabeceira da mesa. Parecia um homem que tinha dormido dentro de uma secadora. Estava suando. A gravata torta. Eu entrei por último. Silêncio absoluto. Devon levantou os olhos. Primeiro confusão. Ele abriu a boca provavelmente para mandar eu tirar o lixo ou trazer água. Então ele viu o terno. Viu a pasta. Viu Alina Vance fazer um leve gesto de respeito para mim. O que ela está fazendo aqui? Ele perguntou, com a voz fina. Essa é uma reunião fechada do conselho. Segurança. Sente-se, Devon, disse Alina, sem nem levantar os olhos do iPad. A senhorita Mercer está aqui a nosso pedido. Ela é a proprietária do imóvel e, no momento, nossa maior credora garantida. A boca dele caiu. Credora? Ela é a gerente de manutenção. Eu sou a dona do prédio, Devon, eu disse, sentando bem na frente dele. Do terreno. E do estacionamento também. Coloquei minha pasta sobre a mesa. Vamos começar, disse Alina. Devon tentou. Meu Deus, como ele tentou. Começou uma apresentação cheia de palavras bonitas, pivô estratégico, escala disruptiva, paradigma, ideação. Mexia as mãos. Suava. Falava sem parar. O conselho olhava para ele com olhos mortos. Devon. Alina interrompeu no meio da frase. Pule para o orçamento operacional.
Estamos vendo uma diferença de $60.000 em custos de instalações e uma notificação legal sobre um ônus. Isso é assédio. Devon apontou para mim. Essa mulher tem algo contra mim? Ela roubou meu carro. Está tentando sabotar a empresa porque eu não dei gorjeta ou algo assim? É loucura. Vou chamar a polícia. Alina virou para mim. Senhorita Mercer? Eu me levantei. Não conectei laptop. Não usei slides. Abri minha pasta e deslizei uma única foto pela mesa de Nogueira. Era a foto da primeira infração. Imagem com data e hora do Bentley parado na vaga reservada, ao lado da van de carregamento rápido, destruindo a área de visitantes. Esta foto foi tirada há 3 semanas. Mostra uma obra não autorizada que violou a área de servidão da cidade sobre cabos de fibra ótica. Essa obra poderia ter interrompido os testes médicos do prédio ao lado. A multa por isso é de $10.000 por dia. Deslizei outro documento. Este é o relatório policial por violação de ruído. Outro. Esta é a notificação do Corpo de Bombeiros sobre saídas bloqueadas. E, por fim, coloquei o contrato de locação sobre a mesa. E aqui está o contrato. E isto aqui eu bati levemente no documento é o contrato de locação. Seção 14. Devon diz que é dono do estacionamento. Não é. Diz que tem autorização para expandir. Não tem. Na verdade, por causa da quebra grave de contrato pelos danos estruturais no estacionamento, o contrato pode ser cancelado por mim, se eu quiser. Olhei para Devon. Ele estava encolhendo na cadeira. Menor do que eu já tinha visto. Eu não estou aqui por dinheiro, eu disse ao conselho. Não preciso do dinheiro de vocês. Eu tenho o suficiente. Estou aqui porque esse homem é um risco para o meu patrimônio. Ele trata o campus como se fosse uma república de faculdade. Maltrata funcionários. Mente para investidores. E estaciona. Fiz uma pausa. O carro no lugar errado. Devon engasgou. Você roubou meu carro. Eu recuperei uma garantia, corrigi. Como é meu direito no contrato que você assinou, mas não leu. Alina Vance analisou os documentos. Depois olhou para Devon. Então fechou o iPad. Obrigada, senhorita Mercer. Isso esclarece tudo. Ela virou para ele. Devon, com efeito imediato, você está afastado administrativamente enquanto avaliamos sua demissão. Entregue seu crachá e seus dispositivos da empresa. Vocês não podem fazer isso. Ele gritou, levantando. Eu construí isso. Eu sou a Vertex. Você é um inquilino, eu disse calmamente. E está sendo despejado. Segurança? Meus seguranças para quem eu tinha mandado mensagem 5 minutos antes entraram na sala. Acompanhem o Sr. Banks para fora do prédio, disse Alina. Devon olhou ao redor. Ninguém fez contato visual. Por último, ele olhou para mim. Não havia mais arrogância. Só medo. Meu carro. Ele sussurrou. Onde está meu carro? Fala com o Frank, respondi. A caminhada da vergonha é uma tradição antiga no mundo corporativo. Mas eu nunca vi uma assim. Devon foi escoltado para fora do prédio que ele achava que era dele, segurando uma caixa de papelão com uma plantinha falsa e uma caneca escrita melhor chefe do mundo que ele claramente tinha comprado para si mesmo. 2 dos meus maiores seguranças estavam ao lado dele. Normalmente passam o dia pedindo educadamente para entregadores estacionarem direito. Hoje pareciam carrascos. Saí atrás dos membros do conselho. Ficamos nas escadas da praça. A neblina já tinha ido embora. O sol brilhava. O ar cheirava a jasmim e justiça. Devon parou na calçada. Olhou para a esquerda. Depois para a direita. Estava procurando uma carona. Mas não tinha telefone e era da empresa. Não tinha carro e estava apreendido. Então o som de um motor diesel pesado dobrou a esquina. Era o Frank. Mas ele não estava trazendo o Bentley de volta. Estava rebocando um Tesla Model X, um dos carros da empresa Vertex que estava parado na faixa de incêndio.
O motorista primo do Frank, dessa vez reduziu ao passar pela entrada. Viu eu de terno nas escadas. Viu Devon segurando a caixa. Chefe! Ele gritou pela janela, olhando para mim. Recebemos a lista. Quais pegamos agora? Apontei para a fileira de carros da Vertex estacionados ilegalmente na guia vermelha. Todos, eu disse. Começa pelos que estão bloqueando o hidrante. Devon soltou um som que era meio choro, meio grito. Mas essa é a frota de vendas. Não mais respondi. Desci as escadas, passando pelos membros do conselho que assistiam tudo com uma mistura de choque e respeito. Parei na frente dele. Sabe? Falei baixo, só para ele ouvir. Se você tivesse simplesmente pegado as chaves, pedido desculpa e tirado o carro da vaga, nada disso teria acontecido. Ele me olhou com os olhos vermelhos e cheios de lágrima. Você é um monstro. Olhei para o relógio. Não, Devon. Eu sou proprietária. E você está invadindo minha propriedade. Virei para o segurança. Retire-lhe do terreno. Observei enquanto levavam até o limite do campus, até a calçada pública onde o mundo real começava. Ele parecia pequeno. Só mais um cara de colete que achava que era o personagem principal, até perceber que era apenas figurante no filme de outra pessoa. Alina Vance parou ao meu lado. Ofereceu um cigarro. Eu não fumo. Mas aceitei. Eu só segurei o cigarro, sem acender. Impiedosa, ela disse. Precisamos de alguém como você em Nova York. Eu prefiro o clima daqui, respondi. E o estacionamento é melhor. Ela deu um pequeno sorriso. Amanhã vamos nomear um diretor interino. Alguém sem graça. Alguém que leia contratos. Isso já ajuda bastante. Ela sentiu e foi em direção ao SUV preto que a esperava. Eu fiquei nas escadas. Olhei para o lugar onde o Bentley tinha ficado. Vazio. A pintura no chão reservado Mercer estava visível de novo, branca e forte contra o asfalto preto. Caminhei até minha vaga. Fiquei bem no centro dela. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. A notificação tinha acabado de chegar. A Onyx Capital tinha transferido $65 mil para pagar as multas e quitar o ônus. Transferi o valor imediatamente para o fundo de melhoria do campus. Eu ia plantar mais hortênsias. Talvez alguns cactos tipo palma, bem na beira das vagas de visitantes. Sabe, para dar textura. Olhei de novo para a vaga vazia. Respirei fundo o ar com cheiro de eucalipto. Minha dignidade nunca foi embora. Ela só estava estacionada na garagem por um tempo. E agora? Agora eu estava de volta ao volante. Entrei no prédio. Tinha uma marca no chão onde o Devon arrastou os pés ao sair. Sarah. Chamei a menina do café. Sim, senhora Mercer. Ela respondeu sorrindo. Pega um esfregão, por favor. E depois me traz um latte com leite de aveia, por conta da casa. Acabou de chegar entrega nova. Ela disse animada. Perfeito. Leva no meu escritório. Eu tinha muita papelada para organizar. E um novo contrato para redigir. Esse ia ter uma cláusula bem especial sobre jogar chaves. Se você gostou de ver um Tech Bro sendo desmontado, já sabe o que fazer. Mas falando sério, leiam seus contratos. E sejam gentis com a faxineira. Ela pode ser a dona do prédio. Lugares não distribuem memorandos de justiça. Mas, de algum jeito, ela sempre chega na caixa de entrada certa. Essa história prova que movimentos silenciosos vencem egos barulhentos. Obrigada por ouvir.